Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha ao encontro das nossas necessidades, que Ele venha conduzir o nosso espírito, a nossa mente, o nosso intelecto, para que então nós possamos conduzir o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa alma, para que então haja paz dentro de nós. Muito legal isso, né? Quando a cabeça não concorda com o coração ou vice-versa, então não há paz dentro da pessoa. Ela pode ser muito sábia, pode ser uma criatura extremamente inteligente, mas se há conflitos entre o coração, a sua alma e a sua cabeça, sua inteligência, sabedoria, então não há paz. E é por isso que nós temos trabalhado muito sobre o fato de você cuidar da sua alma. Porque a cabeça, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu sabedoria. E a todos nós, não é só a mim, não é só quem é batizado com o Espírito Santo, não. Todos têm sabedoria. Você imagine as pessoas, os sábios que inventaram o avião, né? Que inventaram as coisas loucas deste mundo, coisas extraordinárias, mas também loucas deste mundo. São cabeças, são inteligências. Muitos usaram a sua inteligência para criar o mal, por exemplo, as bombas, as balas que matam, aquela bala de revólver, pessoa que tira a vida de outras pessoas, né? O revólver, a espingarda e toda sorte de armas que matam, destroem o ser humano. Isso é criado com inteligência. É criado com inteligência. E Deus deu essa inteligência, Deus deu sabedoria, mas não para fazer o mal. Ele nos dá a sabedoria para fazer o bem. Mas o homem, quando não submete a sua sabedoria à vontade de Deus, então ele se perde, ele faz o que acha que deve fazer e cria bombas que vêm destruir a humanidade. Então Deus nos dá a sabedoria, Deus nos dá o talento, as pessoas têm talentos. Você tem visto aí artistas famosos com talentos, fazendo sucesso no mundo inteiro, mas, por outro lado, eles usam as drogas que fazem as pessoas perderem por causa da depressão. E o que é a depressão? A depressão é justamente o conflito que há dentro da pessoa. Por uma razão ou por outra, ela vive em depressão. Mas Deus nos dá a sabedoria, o espírito, a inteligência, para que nós venhamos conduzir o nosso coração, quer dizer, a nossa alma, e venhamos viver uma vida em paz com Ele sobre todas as coisas, para que então possamos ter paz conosco. Enquanto não houver paz com Deus, não há paz consigo mesmo, não tem jeito. Então, o Salomão era um homem sábio, muito rico,
extremamente inteligente, mas se perdeu. Por quê? Porque não quis submeter a sua inteligência, sua sabedoria à vontade de Deus. E aí se perdeu, deixou o coração à solta e se perdeu com as suas mulheres estrangeiras, idólatras, pagãs. E Salomão se perdeu. Mas enquanto ele era obediente à palavra de Deus, o Espírito Santo o usou. E ele colocou aqui a sua sabedoria. Ele disse assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Mas é isso o que tem acontecido neste mundo. As pessoas são naturalmente desequilibradas. Por quê? Porque não submetem a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu conhecimento, temor do Senhor, não se submetem a Deus. Antes, acham que são as tais e fazem aquilo que acham que devem fazer. E aí nós temos um mundo confuso, em conflito, em guerra. O ser humano não tem convivência com o ser humano, embora todos sejam inteligentes, sábios, tenham sabedoria, mas, infelizmente, não há aquela, eu diria, aquela decência de submeter-se à vontade de Deus. Então, Salomão, enquanto ele era usado por Deus, o Espírito Santo lhe disse, e ele colocou: não sejas demasiadamente justo. Toda pessoa que é justa demais acaba se machucando, acaba, às vezes, loucas, porque em tudo na vida há que se ter o equilíbrio da fé. O equilíbrio da fé. Então, se você é demasiadamente justo, se nós somos demasiadamente justos, então a gente tem que saber o seguinte, que se você coloca o trilho do trem, você sabe que o trilho do trem é feito em partes. Então tem, digamos, 100 metros de trilho de trem, mais 100 metros de trilho de trem. A fábrica fabrica até 100 metros, suponhamos, de trilhos do trem. Mas quando se coloca na estrada de ferro, então esses trilhos, eles têm que ter uma como se diz, tem que ter uma folga. Não pode juntar um trilho com o outro e colar. Não dá. Por quê? Porque se colar duas peças de trilho de trem, o que vai acontecer? No calor, aquilo vai empenar, porque o ferro esquenta e ele estica, aí empena. E aí o trem acaba virando. Então,
na ciência, na sabedoria humana, há essa folga dos trilhos. Não é só nos trilhos de trem, não. Qualquer coisa, você tem que ter o equilíbrio para que você não venha se prejudicar, inclusive na fé. Uma pessoa equilibrada na fé é uma pessoa centrada, é uma pessoa que não se deixa levar assim pelas emoções e se entregam e se rendem. Não. Dá licença. Salomão, ele escreveu isso, mas ele não viveu, pelo menos parte da sua vida, essa justiça não demasiadamente justa, porque ele se perdeu quando se envolveu com outras mulheres. O reino dele se acabou, foi dividido, porque, apesar da sua sabedoria, mas ele não quis se submeter a Deus, obedecer os conselhos de seu pai Davi, e se envolveu com muitas mulheres, e o pior, mulheres pagãs, e elas perverteram o coração de Salomão. Por isso que Salomão se perdeu. Mas aqui ele mesmo escreve, aconselha no Espírito Santo: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? A mesma coisa com respeito à fé. Nós temos uma fé e Deus permite. Deus é quem permite os desertos, os problemas, as lutas, as dificuldades. Porque quando nós passamos pelas dificuldades, pelas provações, pelas lutas, pelos desertos, nós aprendemos não só a conviver com as dificuldades, a administrar as dificuldades, mas aprendemos a viver na dependência de Deus. E isso é precioso demais, é riquíssimo demais, porque você passa a viver a vida não só daquela fé conquistadora de bênçãos, mas aquela fé centrada, aquela fé equilibrada, que você sabe que os dias maus vêm, há os dias de chuva, há os dias de sol, há os dias também de sol e chuva. Então, nós sabemos que existem situações adversas, mas se a gente tem uma fé centrada, equilibrada, então a gente não vai se perder. E nós aprendemos como Jesus. O texto sagrado diz que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. O próprio Filho de Deus teve que sofrer para aprender. Ele sofreu para aprender. E o Pai estava sempre com ele. O Pai tinha prazer nele, mas Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Então, amiga e amigo, por que eu estou falando isso? Por que eu estou batendo nessa tecla sobre a salvação da alma, sobre o caso aqui, não sejas demasiadamente justa, a pessoa muito justa, ela acaba perdendo a si mesma. Ela acaba se extrapolando e é prejudicial, primeiro para si própria e também para os outros que convivem com ela. Então, amiga e amigo, presta bem atenção
Porque Deus nos dá na medida certa a fé, a sabedoria. Se nós usamos o que Ele nos dá sem um equilíbrio, sem uma justa medida, né? Nós vamos nos perder. Não sejas demasiadamente justo. Então, há pessoas que são tão justas consigo mesmo, com os outros, que ela não se dá bem com ninguém, porque ela está desequilibrada, mesmo que seja da fé. O apóstolo Paulo ensina, ele disse que foi-lhe dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Quer dizer, foi-lhe colocado um espinho na sua carne, mensageiro de Satanás. Esse espinho é algo espiritual, mas ela machucava o seu ser, a sua vida. Então, ele disse, eu orei a Deus 3 vezes, eu pedi 3 vezes e nada. E Deus me respondeu, a minha graça te basta. Quer dizer, Deus não retirou o espinho da carne de Paulo. Não, ele deixou lá. Por quê? Poxa, bispo, mas ela é doloroso. Então, a gente vê aí na série que fala sobre Paulo, o apóstolo, que esse espinho era a noiva dele, era aquela que era a noiva dele, prometida para ele. E ele a amava, mas por causa do voto que ele havia feito, prometido a Deus, ele não podia, de forma nenhuma, ficar com ela. Ele não podia, porque ele havia feito um voto a Deus de viver dessa forma, solteiro, e sacrificar a sua vida inteira pela causa do Senhor Jesus. Então você vê que nós temos aí extraordinárias revelações que Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, nos ensina, mas ele teve que aprender pelas coisas que sofreu. Ele pagou o preço. E Deus lhe disse, a minha graça te basta, Paulo. Eu não vou tirar esse espinho de você, não, porque ele faz bem para você. É um ponto de equilíbrio para a sua fé, para você não se achar. E, de fato, Paulo fala, confessa, foi-me dado um espinho na carne. Eu pedi a Deus para tirá-lo de mim, mas ele disse, a minha graça te basta. Quer dizer, ele não tirou, ele manteve a sua misericórdia, a sua graça, seu perdão na vida de Paulo. E ele, obviamente, aprendeu a conviver com aquele espinho, para que ele não viesse se ensoberbecer, não viesse se orgulhar, porque ele foi o apóstolo, digamos, dos apóstolos. Ele foi apóstolo dos apóstolos, porque a ele foi dado muitas revelações. Então, mas ele tinha que ter uma conduta equilibrada na sua fé. Então, quando você lê as epístolas de Paulo, você vê que ele fala de vários assuntos, mas tudo com equilíbrio. Ele não podia ser justo demais, senão ele iria destruir a si próprio. Não poderia ser sábio demais, ele iria se destruir. Então, minha amiga e meu amado caro colega, presta atenção. Não pense que porque você tem fé para isso, fé para aquilo, fé para aquilo outro, você tem fé para tudo todos os problemas que você
vai enfrentar, não. Vai ter problemas que você não vai ter fé para resolver. Você não vai ter fé para resolver. Esse é um grande problema entre os cristãos, né? Às vezes a pessoa, quando ela está bem, né? Ela está na fé, está conquistando, ela se acha forte, poderosa. Mas quando vêm as rebordosas, os problemas, aí ela fica triste, abatida, e ela não entende por quê. E há pessoas que dizem, mas ela não tem o Espírito Santo, ela não é a pessoa de Deus, ela não prega o Evangelho, ela não é a pessoa que expulsa o mal da vida das pessoas, por que ela não faz isso consigo mesma? É isso aí. Está entendendo, minha amiga e meu caro amigo? Não sejas demasiadamente justo. Não sejas demasiadamente justo com as pessoas. E nem consigo mesma, obviamente, claro. Porque se você quiser tudo, o que é justíssimo, você vai se machucar. Você não vai conseguir se controlar. Então, vamos colocar os pingos nos is. O equilíbrio da fé só é possível quando o Espírito Santo, que é o doador da fé, quando o Espírito Santo conduz o nosso intelecto, dirige os nossos pensamentos, se nós estivermos humildes, formos humildes para sujeitarmos a sua direção. Do contrário, nós vamos nos desequilibrar e, consequentemente, sofrer as causas desse desequilíbrio. Não sejas demasiadamente justo ou justo. Não sejas demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Só Deus é perfeito. Nós somos pecadores. Pecadores remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Mais adiante, ele diz assim, na verdade, olha só o que ele fala, na verdade não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. E se a gente quiser aplicar a justiça pela fé e cobrar dos outros aquilo que nós não vivemos, nós estaremos sendo injustos com essas pessoas. Então, todos somos falhos, todos erramos. Todos temos que viver pela fé, de fé em fé, sempre na dependência de Deus, na confiança em Deus, para que não venhamos nos perder no equilíbrio, perder o equilíbrio da fé, que faz a pessoa fanática. A pessoa desequilibrada na fé é fanática. Ela não regula bem da cabeça. Vamos aplicar isso no dia a dia para que a gente venha ter uma fé consistente e que venha nos dar assistência sempre que nós precisarmos, pela misericórdia de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.